Meu amado, meu querido amigo, louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, como tem feito desde o vosso nascimento. Esta época de final de ano, principalmente na proximidade do Natal, nós ouvimos e vemos mensagens intolerantes sobre a questão do Natal. Mensagens intolerantes daqueles que não conhecem de fato para o que vieram fazer aqui no mundo. Aceitaram o Evangelho, mas continuam intolerantes como antes, que não aceitavam, que não haviam aceito Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Gosto de frisar que todos nós somos luz, todos nós somos sal. A intolerância, ela não pode fazer parte do comportamento daquele que de fato é cristão. Se estiverem associados à cristandade, tudo bem, mas se for cristão genuíno, se estiver Cristo no seu coração, se estiver lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não é intolerante. Aliás, ele leva de forma didática a pessoa compreender o evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, compreender as boas novas para o relacionamento neste estado de coisas onde o sofrimento é a maior marca em nossos dias. Eu quero falar com vocês sobre o Natal, mas eu quero falar do ponto de vista do judaísmo messiânico. Por que judaísmo messiânico? Porque os judeus, eles têm muito mais conhecimento sobre a data do nascimento de Jesus do que qualquer pastor, do que qualquer bispo, do que qualquer católico. Por quê? Porque eles são judeus. Eles conhecem datas, eles são regidos pelo calendário judeu. Isso é importante para nós pastores, para nós bispos, para nós que temos a responsabilidade de transmitir conhecimento para as ovelhas pelas quais nós somos responsáveis. Não podemos ser intolerantes para com o mundo, senão como que nós vamos ganhar o mundo? Se o mundo é intolerante para conosco, nós temos que quebrar a intolerância que há com o mundo para conosco, levando o amor, levando a paz, glorificando a Deus nas alturas e trazendo a paz a todos os homens na terra. Mas vamos falar sobre a verdade do Natal. A verdade sobre o Natal. As comemorações natalinas acontecem e julgo oportuno compartilhar deste tema com todos do corpo do Messias, com todos da igreja invisível, da igreja que você não vê, mas você se sente nela, você está nela, porque a pedra da cabeça é Cristo. A pedra que está nos pés é Cristo e nós estamos grudados, lembrados, ali, colocados no corpo desse Cristo maravilhoso que transforma a nossa vida e nos leva a amar e amar como Ele amou e tanto o amou que deu a sua vida na cruz do Calvário por todos nós. Inicialmente, eu gostaria de afirmar bem claro que não tenho a menor intenção em agredir as suas tradições, os seus costumes quanto à comemoração do Natal, quer pelos católicos, protestantes, evangélicos, espíritas e por qualquer outra forma, mesmo que não esteja filiada a uma religião denominada cristã. Mesmo nos países orientais de religião predominantemente budista, muitos celebram a festa de Natal.
Portanto, os objetivos desta minha mensagem é esclarecer os fatos históricos, confrontar tradições e costumes com os ensinamentos bíblicos e deixar que cada ouvinte tire as suas próprias conclusões, sem com isto querer impor a ninguém aceitar o meu ponto de vista, contradizendo o seu, que tenho que defender. Não aceitar, mas eu tenho que defender. Porque, como diz Voltaire, o grande filósofo, posso não concordar com tudo o que dizes, acrescento que pensas, que acreditas, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer. Você ouvindo esta mensagem com o Espírito Santo sobre a sua vida, com certeza vai tirar um bom proveito. Pensando bem, entre eu e você, entre nós, aqui numa conversa, num bate-papo legal, o que é o Natal? Bom, chegou uma época, nós já vimos já no mês de novembro todo, começando aparecer enfeites nas portas das casas, no comércio, no interior, grandes ou pequenas árvores de Natal. Decorações nas ruas da cidade, com bolas coloridas variadas, perus, leitões, recheados, patos, gansos, muitas nozes, castanhas, passas de uvas, uísques, champanhe, etc. Todo e qualquer tipo de alimentação. Isto não falta nas mesas de família de classe média e classe alta. Enfim, todos dão um jeitinho, nem que seja comer um franguinho com farofa na periferia, na comunidade, para celebrar o Natal. Às vezes acontece que muitas pessoas gastam muito dinheiro, se endividam e herdam uma grande dívida para ser paga em suaves prestações no ano de 2017. Pois afinal, quem recebe um presente de Natal se vê quase que na obrigação de retribuir. Tudo bem, mas quando não se pode, a coisa fica preta, a coisa fica complicada, constrange, até mesmo torna-se uma humilhação eu não retribuir um presente para um amigo que me presenteou por posições equivocadas, reacionárias e de intolerância religiosa. Para os pobres, crianças de rua, é tempo de tentação, pois vem presentes e guloseimas expostas nas vitrinas da loja e fica por isso mesmo. Mas com certeza, as esmolas neste tempo se dobram também, pois é Natal. Afinal, vamos dar uma trégua às dificuldades e problemas. Vamos esquecer um pouquinho das coisas ruins, nos alegrando com a família, desejando a todos um Feliz Natal, cheio de saúde e muita paz, por que não dizer boas festas? Mas afinal, o que se comemora no Natal? Muitos dirão, comemora-se o nascimento de Jesus Cristo. Mesmo para a maioria dos cristãos, o que isto significa não é muito fácil de se entender, não é muito fácil de eu traduzir. Mas atualmente, até o Japão, que é um país confucionista, shintoísta, é um país budista, comemora também o Natal. Então fica a pergunta para mim, fica a pergunta para você, que espírito é este de Natal? De nascimento do Cristo? Com toda consideração a você que me ouve, eu quero compartilhar um pouco sobre as origens da festa natalina, pois não temos a intenção de criticá-la ou tampouco condená-la, porque ainda comemoramos o Natal. Não vou falar você comemora o Natal, nós comemoramos o Natal. Mas a verdadeira intenção é o que você entenda o verdadeiro sentido do Natal. Eu preciso entender o verdadeiro sentido do Natal, como você também precisa entender o verdadeiro sentido do Natal, suas tradições, seus costumes, a fim de que você e eu, como salvos em Yeshua,
o Messias, estejamos livres de todo o paganismo do mundo moderno. Louvado seja Deus! Se pesquisarmos um pouco, veremos que o Natal atual tem todas as características de uma festa pagã. Vejamos alguns exemplos. Pinheiros, o pinheirinho, aquele tradicional pinheirinho de Natal que forma a árvore de Natal. Os escandinavos adoravam árvores e sacrifícios eram feitos debaixo das árvores ao deus Thor. Esse deus da televisão, esse deus do filme, esse deus da mitologia. A enciclopédia Barça descreve que a árvore de Natal tem origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio, 800 anos depois de Cristo. Os pagãos germânicos, eles faziam sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, demônio das tempestades, e ao seu filho Thor. Bonifácio, em sua obra missionária, Bonifácio é um dos pais da igreja. Para os povos germânicos pagãos, utiliza um carvalho para dar a explicação sobre a Trindade, a forma triangular, o triângulo com a ponta para cima. Depois de convertidos ao cristianismo, estes povos acabaram adotando a árvore que São Bonifácio como símbolo da nova fé. Em momento algum, Bonifácio, um dos pais da igreja, ele estabelece um dogma, uma instrução para que tal coisa fosse feita. Foi apenas um sincretismo que transformou a antiga tradição de adoração ao deus Thor no símbolo da Trindade cristã. Não é só o Jô, não é só o programa do Jô que tem caneca, eu também tenho a minha, mas é água que tem aqui, viu? Há também teorias que no século XVI, Martinho Lutero, ele decora uma árvore no interior da sua casa para ensinar seus filhos com as estrelas, como as estrelas brilham na escuridão. Como dito anteriormente, os cristãos germânicos continuaram o costume pagão de colocar-se árvores no interior de suas casas, mudando apenas o seu simbolismo. O costume se espalhou para os cristãos da Inglaterra e depois para outras regiões. O ato de cortar árvores e enfeitá-las, ele é bem antigo. Lá no Antigo Testamento nós temos referências sobre isto. Veja o que nos diz Jeremias capítulo 10 e versículos 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se movam. Quando os pagãos se tornaram cristãos, normalmente sem uma profunda experiência com Yeshua, o nosso Jesus Cristo, eles levavam consigo os costumes pagãos, apenas orientados a mudarem o simbolismo para valores cristãos. Ou seja, o sincretismo tão comum em nossos dias. Louvado seja Deus! Portanto, é importante lembrar que não há na história da igreja cristã nenhuma ordenança ou mandamento, nem sequer tradição que remeta à utilização de árvores como simbolismo do nascimento de Cristo. Mas como era usual entre os líderes da religião católica apostólica romana, a continuidade de costumes e tradições pagãs, mas com simbolismo alterado para valores cristãos, era uma poderosa ferramenta sociopolítica para assegurar a transição do antigo Império Romano para a nova religião oficializada pelo imperador Constantino no século IV depois de Cristo. Aliás, Constantino, ele é considerado o 13º apóstolo da igreja, pós-Paulo.
porque um dos apóstolos se desviou para suas vaidades pessoais e acabou se suicidando, vendeu Jesus, foi um instrumento para cumprimento da profecia. Mas nós chegamos no ponto mais delicado ainda, o presépio. O presépio ele foi instituído no século XIII por Francisco de Assis, que quis representar o cenário no qual Yeshua, o Messias, nasceu. É sabido que Francisco de Assis propositalmente coloca em seu presépio o boi e o jumento, numa referência a Isaías 1:3, animais que tradicionalmente fazem parte de qualquer presépio. Isaías nos diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1, versículo 3. Um claro elemento de antissemitismo sutilmente introduzido em todo o presépio nos dias de hoje. E o tão criticado Papai Noel. Noel em francês ele significa Natal. Porém, essa palavra ela não consta na Bíblia Sagrada e sua origem, conforme as pesquisas que fizemos, ela é incerta. Há, contudo, aqueles que ligam o mito Papai Noel com a lenda de São Nicolau, bispo de Mira, na Ásia Menor, no século IV. A Holanda o escolheu como patrono das crianças e nesse dia era costume dar presentes. Esse costume então se espalhou por toda a Europa. Os noruegueses criam que a deusa Herta aparecia na lareira e trazia consigo sorte para o lar. A lenda conta ainda que as crianças elas colocavam seus sapatinhos na janela e São Nicolau passava de noite colocando chocolates, caramelos e outras guloseimas dentro dos sapatos. Tudo isto foi descaracterizando o verdadeiro espírito do Natal. Vamos ao que mais importa, o nascimento de Jesus. Qual a data que Jesus nasceu? O que você acha? É 25 de dezembro? Até o ano 300 depois de Cristo, o nascimento de Yeshua era comemorado pelos cristãos em diferentes datas. Não era especificamente 25 de dezembro. 25 de dezembro era uma delas. No ano 354 depois de Cristo, o Papa Libério, sendo imperador romano Justiniano, ordenou que os cristãos celebrassem o nascimento de Yeshua no dia 25 de dezembro. Ele uniu tudo em 25 de dezembro. Provavelmente ele escolheu a data por um simples motivo. Era porque em Roma já se comemorava neste dia de Saturno, ou seja, o dia de Saturno, ou seja, a festa chamada Saturnália. A religião mitraica dos persas, inimiga visceral dos cristãos, comemorava neste dia o Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do sol vitorioso. Na tentativa de cristianizar cultos pagãos, o clero da Era das Trevas de Constantino até pós-Constantino até a Idade Média, tentou de todas as formas conciliar o paganismo com o cristianismo. Um bom exemplo disto foi a criação dos santos católicos, substituindo as festas e padroeiros pagãos. Vênus, deusa do amor, Ceres, deusa da colheita, Netuno, deus do mar, assim como São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes, Santa Bárbara, protetora dos trovões, e o famoso Santo Antônio, que no mês de junho sofre muito de cabeça para baixo em vasilhas com água para arrumar um casamento para a moçoila encalhada. E Santo Antônio por isso o padroeiro do casamento. É mistério notar que vários pais da Igreja Católica, melhor dizendo, vamos corrigir o termo. É interessante
Mister se faz notar que os pais da Igreja Católica deixaram registros de exortação contra as práticas pagãs dos recém-convertidos cristãos do Império Romano. Sobre o antigo costume romano de se pendurar coroas de flores, guirlandas nas portas da casa, Tertuliano, 160-220 d.C., escreveu para os cristãos: se vocês renunciaram aos templos, não transformem as vossas portas e as vossas casas em templos. A idolatria, escrito do livro A Idolatria, do século III d.C. Em 245 depois de Cristo, Orígenes de Alexandria, comentando sobre Levítico 12:1-8, exorta os seguidores de Cristo que apenas pecadores celebram aniversários. Enciclopédia Católica de 1911. Em 303 d.C., Arnóbio de Sica ridiculariza a ideia de celebração do nascimento de deuses, associando tal costume com o paganismo mitológico greco-romano, onde deuses eram concebidos e nasciam como seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao mais importante. Afinal de contas, quando Yeshua, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nasceu? Eu acredito piamente em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, revela esta verdade. Lucas foi o evangelista mais minucioso de todos. Vamos basear a nossa tese, a nossa prédica, nos ditos em algumas passagens de São Lucas. São Lucas, capítulo 2, versículo 8. Nos diz este versículo que haviam pastores guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. O inverno em Israel ele é rigoroso, e isto é pouco provável que tenha acontecido no inverno o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Já em Lucas 2, versículo 1, ele diz que César Augusto ele convocou um recenseamento para o povo judeu. É pouco provável que fossem realizar um recenseamento no inverno, onde o povo deveria percorrer a pé ou no máximo em um lombo de um jumento ou de um outro animal grandes distâncias durante o inverno. José também não seria louco de expor Maria, uma mulher grávida, a andar a céu aberto nessas condições próximo ao tempo de dar à luz a Yeshua. Já no versículo 5 de Lucas 1, diz que naquele exato momento Zacarias servia no templo como sacerdote do turno de Abias. Isto é, os sacerdotes se revezavam no templo em turnos. Cada turno tinha um nome. Abib era o 8º turno, sendo, portanto, um dos 24 turnos de revezamento dos sacerdotes. Já nos versículos 8, 9 e 13 de São Lucas, diz que neste exato momento Zacarias recebe a anunciação do nascimento de Iohanan ben Zecariá, João Batista, o filho de Zacarias. Veja os versículos 23 e 24 de Lucas. Diz que neste exato momento Zacarias recebe a anunciação do nascimento de João Batista. Todos sabem, ele ficou mudo por duvidar. Lucas 1, 23 e 24, ele diz que Isabel estava grávida de João Batista. Então vamos fechar uma linha de pensamento. Vejamos, portanto, quando realmente Yeshua, Jesus, nasceu. Analisando atentamente alguns versículos bíblicos, podemos concluir que Yeshua não nasceu em dezembro, e sim nos prováveis meses de setembro ou, quando muito, outubro.
meses em que os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, como diz João 1,14. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. No original grego é skenesei, que se traduz tabernaculou. Êxodo 12, 1 e 2, Deuteronômio 16, 1, eles mencionam que a Páscoa é a principal festa do ano e acontece no primeiro mês. 1 Crônicas 24, 7, 10, ela diz que Aviv é o primeiro mês do calendário religioso judeu bíblico. 1 Crônicas 24, 7, 10 diz que os sacerdotes se revezavam em turnos de 2 turnos mês e que Abias era o 8º turno. Qual é, portanto, a dedução lógica descobrir o mês do nascimento de Yeshua, o Messias, Jesus? Nosso Deus, ele é um Deus lógico, ele não é um Deus de confusão. E para Deus não há coincidências. É bem provável que o primeiro turno dos sacerdotes ele deveria começar no primeiro mês religioso do calendário judaico. E por quê? Imagine se os sacerdotes faziam rodízio para servir no templo, eles deveriam ter um mês de referência para que antecipadamente pudessem conhecer seus respectivos turnos e meses nos quais eles, os 24 sacerdotes, fariam o revezamento. E é bem lógico que eles escolheriam o mais importante dos meses do calendário judaico, que era o primeiro mês, Aviv, no qual se comemora a Páscoa. Então, se isto é lógico e aceitável, não resta a menor dúvida que o turno de Abias de Zacarias, que era o 8º da escala e coincidiu com o mês chamado Tammuz, ora, a Bíblia diz que poucos dias após Zacarias ter recebido a anunciação do anjo sobre o nascimento de João Batista, Yohanan ben Zacariá, Isabel, sua filha, ficou grávida. Lucas, versículos 25 e 36, ele diz que estando Isabel no sexto mês de gravidez, mês de Tevet, foi ela visitada por Miriam, Maria, mãe de Yeshua, que acabara de ficar grávida. Olha, se contarmos 6 meses no calendário judaico, vamos concluir que Maria ficou grávida de Yeshua no mês de Tevet. E se contarmos 9 meses a partir de Tevet, chegaremos à conclusão que Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, ele nasceu nos meses de setembro, ou no mais tardar em outubro, meses esses que coincide sempre com o mês do calendário judaico de Tishrei, 7º mês do calendário, no qual os judeus comemoram a festa dos tabernáculos. O calendário judaico é lunar, e por isso há diferença entre os meses do calendário gregoriano, que é baseado no sistema solar. A propósito, no jornal Estado de Minas, no dia 16 de dezembro do ano de 1990, foi publicada uma matéria pelo professor Nelson Travnik, do Observatório Municipal de Campinas, São Paulo, que os computadores já calcularam, com base em dados astronômicos, que a data provável do nascimento de Cristo foi em 15 de setembro do ano 7 da era cristã. Não tenho ferramentas ou argumentos científicos para endossar esta data e não tampouco informação bíblica para contradizê-la. Mas uma coisa eu sei, esta publicação veio exatamente confirmar esta mensagem, na qual eu já cria pela fé e por meio dos fatos bíblicos e históricos aqui mencionados. Vamos concluir. Devemos ter em mente que um determinado símbolo ou ato concebido, criado e instituído com propósitos pagãos não pode ser santificado trocando-lhe apenas os simbolismos. Não podemos amenizar uma mentira ou atenuar uma inverdade por intermédio de uma simples troca de significados. Um argumento ou raciocínio aparentemente ilógico, mas
que é utilizado para produzir-se uma ilusão da verdade é chamado de sofisma. Somos ordenados pelo apóstolo São Paulo a anular todo tipo de sofisma no corpo de Cristo. Ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Paulo ainda declara em sua carta aos Romanos que mudaram a verdade de Deus em mentiras em relação às práticas idólatras. Romanos capítulo 1, versículo 25. Fique, portanto, no coração de cada um de nós esta mensagem. Oremos a Deus, peçamos para entendê-la bem. Julguemos também a palavra, tendo a certeza que grande libertação virá em nossa vida e com certeza nos sentiremos mais livres das tradições mundanas, não sendo cúmplices e nem comungando com outros espíritos, os quais não testemunharam da verdade, que é o próprio Yeshua. Sejamos sábios. Não saiamos agora por aí condenando tudo e a todos. Sejamos autênticos. Nascemos para ser luz onde não há trevas. Nascemos para ser sal onde não há temperos. Yeshua HaMashiach. Amém. Jesus, o Messias. Shalom Adonai. O autor desta matéria é Marcelo Guimarães, líder e fundador do Ministério Ensinando de Sião no Brasil e da Congregação Judaico-Messiânica Har Zion, Belo Horizonte, Minas Gerais, www.ensinandodesião.org.br ou tvsião.com ou ainda ccjm.org.br. A edição deste artigo, desta matéria, desta prédica, ela foi feita pelo Reverendo Capelão Bispo José Carlos Pereira, Ministério Ecos do Evangelho, Igreja Protestante Evangélica Ecos do Evangelho, contra a intolerância religiosa, contra qualquer tipo de intolerância, pelo desenvolvimento espiritual, o ID, aumentar o índice de desenvolvimento espiritual na pessoa humana entre raças, tribos e nações. Esta é a nossa missão, levar as boas novas do Evangelho. Feliz Natal, próspero Ano Novo. By J.C. Pereira, Ministério Ecos do Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.